Acho que eu vou cumprimentar de novo, né? Porque não gravou. Como eu não falei, não tinha falado ainda, né? Feito uso da palavra. Uma boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público que está aqui nos prestigiando. Obrigado com as suas presenças, aqueles que estão nos acompanhando de casa também, ou de onde quer que seja. Nós estamos aqui discutindo o projeto de lei número 24, né, onde o Poder Executivo está solicitando desta casa autorização para a inclusão desses valores aqui no PPA, né, para que ele seja, então, utilizado. Eu observando e fazendo uma conta rápida aqui, sem somar tudo, a primeira rúbrica fala da Secretaria de Educação, né, destinando, então, R$ 119.437,61 para equipamentos e materiais permanentes. A partir daqui, já entra... ainda tem aqui mais 8 mil de manutenção das unidades escolares urbanas e rurais. A partir da rúbrica 2.5, já entra a saúde. Eu vim somando todos os valores aqui, né, obras, instalações, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, material de consumo, vencimentos e vantagens, vim somando. Até onde eu somei, o celular desligou. Até onde eu somei, que é onde eu assumi a palavra aqui, deu R$ 2.350.000. Não somei tudo. Então, eu acredito que é mais do que 50%. Porque se você observar aqui, ó, manutenção e atenção básica, é saúde. Vem todos os valores que são para cada, né, para cada rúbrica, aqui discriminada. Aí você vira a página, tem equipamentos e material, 49 mil. Transferência especial para a área de saúde, um monte aqui, ó, se você somar. Aí depois vem assistência hospitalar ambulatorial, diagnose, média e alta complexidade. Tem aqui, ó, mais 300 e 500 mil, que eu não somei, não cheguei nem a somar esse valor. Suporte profilático e terapêutico, assistência farmacêutica, também destinada à saúde. Está aqui, 5 mil, 134 mil, 57 mil, 39 mil. Aí depois vem assistência social, Secretaria de Assistência Social, CRAS, enfim. Então, eu não vejo que a minoria dos valores está destinada à saúde, baseado na distribuição que está aqui no projeto de lei 24. A grande maioria, sim, está aqui. É só somar que a grande maioria está... Dá um minutinho da palavra? Sim, está em discussão. Obrigada. Quando a gente fala 2,5 milhões e 1,5 milhão, 1.600.000, é que a gente arredondou, né, o cálculo, mas desses 2,5 milhões, 800, um pouco mais de 800 mil redondo, 800 mil é para a folha de pagamento. Então, vantagem, exatamente. Então, eu nem considero isso, visto que ocorreu aí inúmeras contratações, seja elas de cargos de confiança, através de concurso, enfim. Quando eu falo saúde, para custeio de saúde, é o que vai chegar à população. Então, a gente tirando aí os 800 mil, né, dos 2,5 milhões, é o que vai dar aí aproximadamente 1.700.000, né? É isso? Você que é bom de cálculo, Edinaldo? Você está dizendo que esse vencimentos e vantagens fixas serviço civil é a folha de pagamento? Sim. R$ 500 mil. 800 mil. 541.633,90, aqui na última linha. Se esse que você está dizendo que a folha de pagamento é 541 mil. Não, mas aí é para... 541.633,90, vencimentos e vantagens. 541 mas tem mais mil. uma soma ali que dá 800 mil. É que agora eu não estou, está na mão do Pedro. Mas, enfim. Oi? Não, sim, é porque o meu celular está no ao vivo ali. Mas, enfim, só para justificar o cálculo, né, a gente faz aqui arredondado. E, bom, é o que eu penso, né? Quando a gente fala investir em saúde, para mim é investir em custeio, para mim é investir em compra de material, de medicamento, em manutenção de sala de emergência, em compra de material, de monitor, de respirador, enfim.
Isso, para mim, é contratação de médico especialista, né? Isso, para mim, é investir na saúde. Não pagar a contratação aí de pessoas de cargo de confiança que a gente está vendo aí, que está igual, não sei nem a palavra, tá rio abaixo, rio aberto, água aberta, sei lá. É isso aí, só isso que eu penso, tá? Eu tirei esses 800 mil na minha cabeça, por isso que eu falo 1 milhão e alguma coisa, estou arredondando. Porque eu não estou contando esses 800 mil, apesar de estar na pasta de saúde, né? Porque ela tem que ir para uma pasta. Mas eu não estou contando que, para mim, não é investir na saúde, é investir, para mim, na pasta de administração, né? Porque recursos humanos é administrativo. É isso aí que deu. Eu sabia que eu tinha visto. A soma das 5, 6, 7, 800 mil e alguma coisa. É isso mesmo. Está logo depois, Edinaldo, dos 500 e pouco. Viu? Então, é só esse o cálculo. Só para justificar, tá? Obrigado pela palavra. Desculpa interromper sua fala. Não, a gente está em discussão. É discussão. Me concede uma parte? Me concede uma parte? Então, eu não tenho ele físico, eu não fiz a impressão. Por isso que eu fico aqui no telefone, porque eu tô... Também? Eu sigo aqui, por aqui. Então, ele é assim, né? Pelo que a gente acompanha aqui, que dá para acompanhar, ele dá mais... Não sei, gente, se eu estou fazendo conta errada. É 300 mil para o social, 44 mil para o planejamento urbano. Estão me acompanhando? É isso aí? 65 mil para o meio ambiente. O restante tudo é saúde. Lá no final tem trás. Estou somando aqui. Vai somando aí. Estou somando aqui. 120 mil para a educação. Já falei? Lá no final. Vai entrar atrás. Eu estou com ele online, aí eu não fiz a impressão dele. Bom, pelas contas que eu fiz aqui, dá quase 4 milhões. Não sei se eu estou errada, que será usado principalmente para pagar a PMI, que é onde as mulheres, né, hoje, né, nós Isso aí temos é serviço de terceiro, né? Isso, Entra no serviço de terceiro. Isso, terceirizado. Será pago a PMI, né? Mas aí, aonde que você ficou sabendo que vai ser pago a PMI? O quê? Como que você sabe que vai ser pago a PMI? Não, é serviço terceirizado. Ah, tá, não, porque daí tem outros Eu só serviços. citei Não, um. entendi. Tem outros contratos, Não, né? sim, porque tem É porque eu OS, lembrei tem... aqui Não, agora, tá, entendi. Eu entendeu? achei que já tinha Não. firmado que era PMI. Não, tudo bem. É o que eu lembrei, terceiro setor, Sim, sim, fala, né? entendi, agora eu entendi. Corrigir a fala aí. Eu acho que dá 3 milhões 390, não é isso, gente? E material de consumo? A questão, Aura, não é isso não, dá menos. Dá só pra 2... gente Não, entender, sim, é que está em discussão. Só pra gente entender. A questão que não é o valor de 4 milhões, 2 milhões, 3 milhões. A questão é que, o que eu penso, esse dinheiro saiu da pasta da saúde. 4 milhões... Qual que é o total aí? 4 milhões e 700 mil saiu da pasta da saúde. E não está voltando metade desse dinheiro para a pasta da saúde. É só isso que eu estou questionando, entendeu? Se esse dinheiro veio de lá, se é de lá, porque a gente tem que investir isso lá. Gente, quando a gente fala de 1 milhão na saúde, não é nada. Sim. Só a folha da OS por mês é mais de 300 mil. Só a folha da OS. Então, de terceirizada. Terceiro, tem laboratório, tem... aí vai. Né? E aí vai compra de insumos, de medicamentos, de materiais. Então, quando a gente fala de 1,5 milhão, isso não é nada. Não é nada. Pedro foi secretário de saúde, sabe muito bem do que eu estou querendo dizer. O meu questionamento é só esse. Se é 4 milhões da pasta da saúde, por que não volta 4 milhões para a saúde? Por que está voltando menos de 50% desse dinheiro? Aí eu não estou considerando, Edinaldo, os 800 mil, tá? Não, dá 390, A questão não é nem... me entendam, por favor, não é a questão do valor total. É a questão aqui de que esse dinheiro é da saúde. Vocês sabem quanto custa um médico por dia aqui em Bananal? Vocês sabem o custo de um plantonista? 10 mil reais. Quanto? Não, um plantão. Não, um plantão cerca de 2.800. Um plantão, um médico por dia. Nós temos 2, sim, mais ou menos 10 mil e pouco. Nós temos 2 no pronto-socorro.
Já estamos falando aí de aproximadamente R$ 6.000 por dia de custo com médico, clínico e pediatra. Então, se você fazer um cálculo rápido aí, no mês são 6, 12, 18, 180 mil para custear 2 profissionais no pronto-socorro. E aí eu estou tirando enfermagem, estou tirando medicação, estou tirando insumo, estou tirando ambulância, gasolina, enfim, as especialidades, o AME lá, que tem inúmeros profissionais. Eu estou falando do custo de 2 médicos hoje no pronto-socorro. Aí todo mundo fala assim, nossa, é muito dinheiro. Não é, paga pouco ainda, porque nos outros municípios ainda paga mais do que isso. O que eu estou querendo dizer é que o custo da saúde é muito alto. É muito alto. E 1 milhão, eu sei porque eu trabalhei lá, a gente enxuga gelo e vive no vermelho. A saúde. Então, assim, é sempre, todo mês, fecha no negativo. Todo mês, pelo menos, quando a gente estava lá, quando eu estava, o Pedro pode falar melhor que eu, fecha no negativo. Então, e agora, imagino eu que deva estar fechando muito mais. E eu não tô citando emendas né, de deputado, mas eu estou falando de recurso que vem. Média e alta complexidade vinha menos de R$ 100.000. Vem menos de R$ 100.000 por mês para custear a média e alta complexidade. Quando eu falo de média e alta complexidade, eu estou falando de todas as especialidades, pronto-socorro, tirando a atenção básica, tudo que é custear, tudo que fora a atenção básica é média e alta complexidade. A atenção básica tem dinheiro, vem dinheiro mesmo. O governo manda dinheiro. Agora, média e alta complexidade não fecha a conta, não fecha, não adianta que não feche. Se a gente recebe, vou arredondar, 100 mil por mês para custear esses serviços, como é que a gente paga 300 mil só para uma OS? Quer dizer, só aí nós já fechamos menos 200 mil. E aí eu estou querendo chegar para chegar na fala, estou contando essa história rápido, porque eu tenho propriedade para falar, porque eu trabalhei lá, e eu trabalhei exatamente nessa área, nessa área de projeto, né, e de convênio, exatamente. Então, eu sei falar com propriedade o que eu estou dizendo aqui. A gente sempre fecha no negativo e continua, tenho a certeza que continua fechando no negativo, porque a saúde é um buraco sem fundo. Né? E eu não estou falando de Bananal, não, todos os municípios. Né? Todos os municípios. Então, eu só acho, né, na minha ignorância aqui, que eu não sou matemática, eu não sou muito boa, estou fazendo um cálculo rápido, que esse dinheiro deveria voltar para a saúde. É só isso. O fato também de votar não, por não ter havido uma discussão sobre isso antes. Eu acho, senhor presidente, como eu falei, que dos próximos, né, já discutimos tanto isso, que venha uma pessoa da prefeitura explicar para a gente por que isso está indo para lá, por que isso está para cá, porque a gente sabe das necessidades do município. Mas votar sem saber, eu já falei que eu não vou fazer. Então, meu voto é não por isso, tá? Só continuando aqui, senhor presidente, como a gente ainda está na fase de discussão, eu fiz uma conta rápida, somando todas as outras que não envolvem saúde, arredondando aqui, 100 centavos, sem pegar só os valores redondos, eu achei um valor de 539 mil, tirando o que não é saúde, assistente social, aqui tem serviços públicos enfim, o que não é saúde, somei, deu 539 mil. Somando os dois, que é de vencimentos e vantagens, arredondando, 826 mil. Se você pegar 4.727.081, que é o valor que nós temos aqui, menos 826 mil, menos 539, nós temos 3.362.000 reais aqui para a saúde, tirando folha de pagamento, tirando tudo. Então, como nós estamos discutindo valores, a conta que eu fiz aqui é baseado nas informações aqui, só se eu errei, muito feia a conta, mas acredito que não, está até salvo aqui. Nós temos, então, para investimento na saúde, 3.362.000 reais, onde você tira 826, que é
vencimentos e vantagens, e 539 mil que não é para a saúde. Então, nós temos 3.362.000 reais. Aproximadamente. Aproximadamente. É o que eu tinha falado, senhor presidente. Pode falar, está na discussão. Obrigado. Olha só, eu concordo com você nessa conta aí, que sobra aí, você falou 3 milhões e alguma coisa, certo? 3 milhões e 300 e pouco. Só que, para material de consumo, que é para atendimento, tá? Medicamento, material hospitalar, está sobrando 1,5 milhão, tá certo? Está sobrando 1,5 milhão, por isso que eu falo 1,5 milhão. Agora, que outros serviços de terceiros são esses aqui, que tem muita coisa? Não, mas aí nós temos aqui apontado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vou chegar a números aqui, que eu não sei o que é. Entendeu? Eu sei que é terceiro setor, mas eu não sei o que é. Você está entendendo? Por favor. Desculpa, a gente está só... Sim, sim. É por isso que eu citei aquela hora a APMI, que é um caso Sim, de sim. terceiro setor. Aí deve ter serviço de laboratório, Sim, deve ter outras a coisas. Isabela falou, É óbvio. Agora, nós não sabemos quais são. Sim. E se todos realmente estão direcionados a esses serviços. Entendeu? Eu creio que estejam, gente. A única coisa que eu gostaria de saber era quais são esses serviços. Tá certo? Que não está apontado aqui. Então, o retorno realmente direto para a população é o material de consumo, que esses outros aqui a gente não sabe. Então, a PEMIR, beleza. Pô, não, eu estou colocando, nós não sabemos. Nós estamos falando no vazio que a gente não tem essas informações. Então, só por isso que eu estou dizendo a vocês que eu voto contra por isso. Eu não sei, eu estou votando no escuro. Entendeu? Eu respeito a posição de todos vocês, tá? Mas eu realmente me reservo a esse direito, tá bom? E muito obrigado por a gente estar aqui discutindo, entendeu? É bom. Não, é bom, porque aqui é um colegiado, né? Que a gente nunca esqueça que aqui é um colegiado, certo? E ninguém aqui toma uma decisão sozinho, né? Então, eu acho bacana a gente está conversando sobre isso. Só que a gente podia estar conversando sobre isso antes, para chegar aqui e aprovar, está tudo esclarecido. Entendeu? É essa a colocação que eu faço. Ok, pessoal. Na realidade, eu penso assim, compete ao Executivo onde aplicar. O orçamento é dele. E cabe a nós aqui, a Câmara, fiscalizar. Do momento que a gente aprovar, nós vamos fiscalizar. Então, o correto é desse jeito aí. Está em votação... Não, deixa. Está em votação o projeto de lei número 24, de 23 de maio de 2025. O quórum de aprovação é de maioria simples, o processo de votação é simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Explicações pessoais. Está franqueada a palavra aos vereadores, 10 minutos sem a parte. Está franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra o vereador Pedro Luiz. Senhor presidente e os colegas, veja bem, a última sessão terminou com vocês com uma certa indignação, uma polêmica ao requerimento que eu fiz para essa casa. Eu gostaria de esclarecer que, em momento nenhum, esse vereador, é só observar no enunciado da formulação das perguntas, né, que são objetivas, com resposta objetiva, ele solicitou providência, em momento algum, certo? O requerimento solicita informações, ok? E quando vocês dizem que não trata de uma denúncia, né, e sim de um comunicado, é uma denúncia sim, gente, uma vez que o teor do documento tem todos os pré-requisitos de uma denúncia, certo? É só a gente procurar aí o significado da palavra denúncia, né?
Eu aqui não quis desacatar, não quis jogar responsabilidade, nada disso. Por quê? Eu sou conhecedor de que aqui é um colegiado, certo? Essa casa é um colegiado. A mesa diretora é um colegiado. E as comissões é um colegiado. Então, jamais eu ia imputar responsabilidade a uma pessoa. A responsabilidade é de todos nós. Mas quero ressaltar que eu, em várias sessões aqui, eu abordei esse assunto. Inclusive, abordei esse assunto com pronome na terceira pessoa. Tá? Eu disse nós. Nós precisamos, lembro certinho, dar um retorno à população e à denunciante. Eu disse nós, não disse vocês e nem eu, por ser um colegiado. Então, eu não entendi o porquê de tanta retaguarda, de tanta indignação num simples pedido de informação. Um simples pedido de informação, que era resposta objetiva, sim ou não. Depois vocês procuram ver o enunciado das perguntas, ver se em alguma delas eu cobrei alguma atitude. Então, aproveitando o ensejo, eu quero também dizer aqui do Ministério com relação à vereadora Isabela, né? Tem que ser cumprido, nós temos que analisar e tem que analisar se há veracidade nesses fatos. Aqui narrado por uma pessoa que não se identifica, então, para essa casa, pelo regimento interno dessa casa, ele não tem nem valor. Mas, como veio do Ministério Público, eu acho que a gente deve avaliar e fazer, né, a solicitação do Ministério Público e responder, certo? Que a pessoa alega que ela não mora em Bananal, alega que ela tem uma loja de colchão em nome de outra pessoa, e assim por diante, né? Que ela usou palavra de baixo calão, né? Então, hoje, nessa casa, a gente ouviu um termo pejorativo e que não é considerado baixo calão, entendeu? É uma força de expressão. Então, a gente precisa analisar isso, como nós precisamos analisar essa situação que foi distribuída para a gente, né, no dia 30 de abril, 30 de abril, que foi a denúncia lá da cidadã lá, entendeu? Também nós precisamos analisar. Agora, esse vereador tomou atitude, porque por 3 ou 4 sessões eu falei sobre o assunto aqui, só que ninguém se manifestou, certo? Todo mundo, cada um com as suas particularidades, se permitiram se calar, né? E, em respeito, eu nunca falei nada. Então, eu estou justificando agora que esse vereador trouxe o assunto em pauta, entendeu? Só que, mais uma vez, essa casa é um colegiado, ok? Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado aos companheiros aí. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, a vereadora Karina. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, boa noite, funcionários da casa, público presente. Eu não fiz nenhuma indicação, nenhum requerimento, mas eu só gostaria de agradecer, o senhor presidente, né, falou sobre as emendas. Eu queria agradecer ao deputado Marcos Damasio, né, pela emenda de R$100 mil destinada ao nosso município. Eu vou estar com ele, se Deus quiser, sem ser essa semana, na outra. Então, eu vou pessoalmente agradecer e levar mais algumas demandas, né? Porque vamos pedir, né, gente? Porque
Vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí para o nosso município. Mas agradecendo aqui já de antemão ao deputado Marcos Damasio. E a todos, né? Não só a ele, mas a todos que nos ajudam aí e sempre estão presentes aí aqui na nossa casa, enfim, nas nossas vidas, que graças a Deus a gente vai, a gente pede e a gente está conseguindo. Falar também que a Elis fez uma colocação bem bacana, Elis, a respeito das placas, né, dos entregadores. Eu fiz aqui um dia uma indicação, a pedido até do meu marido, né, porque ele trabalha no Mercado Livre. Então, ele pediu para que eu falasse aqui a respeito, né, para a prefeitura colocar algumas placas, e também a população, os moradores, colocar o número nas casas, porque isso ajudaria muito. Então, eles ficam sem saber o número de onde que é, o nome da rua. Ele conhece todo mundo aqui, então, para ele fica fácil. Mas algumas outras pessoas que estão agora na ativa aí trabalhando nessas empresas, não só a Shopee, como a Mercado Livre, mas tem outras empresas aí, né, que estão entregando mercadoria. Então, eles ficam meio perdidos, até o tempo que eles batem na casa da gente para perguntar se a gente conhece alguém, é o tempo que eles já perdem para poder entregar as mercadorias. Mas, então, beleza, eles foi uma indicação muito, muito bacana, complementando. Obrigada, aqui, amiga. Tá? Acho que é só isso, presidente, e também parabenizar a nossa amiga Cristiane, né, que está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, que Deus ilumine sua vida, e te dê muita saúde. Senhor presidente, era isso que eu tinha que dizer na sessão. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom final de semana. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, eu quero também agradecer ao deputado Jorge Caruso. Tá longe? Tá ouvindo? Quero também agradecer ao deputado Jorge... Mais um pouco? Melhorou? Eu quero também agradecer ao deputado Jorge Caruso, que mandou aí também 100 mil para a saúde, né? E dizer a todos que nós estamos também em busca de melhorias. Ontem nós estivemos... Anteontem, né? Foi ontem? Nós estivemos no DR, em São Paulo, e nós levamos lá uma demanda bem grande para eles, fomos muito bem recebidos. Levamos um ofício, né, pedindo... Deixa eu só buscar aqui o ofício. Só um minutinho. Nós levamos o ofício solicitando, né, melhorias na SP 64, SP 68 e na SP 247. Aquela ponte da Fazendinha, nós estivemos lá, né, até discutimos, né, não somos engenheiros, mas o engenheiro estava lá no momento e conversou com a gente, explicou sobre o projeto, né, de levantamento da ponte, para que a água, né, não venha mais transbordar por ali e ter aquele problema na Fazendinha todo ano, né? Então, nós levamos essas demandas e pedimos também, nós fomos intervir pelos 4,5 milhões, que era a perenização do bairro Rodriguinho, né? Então, nós estamos aí na luta, estamos felizes porque conseguimos fazer o cadastro junto à prefeitura, né, do Ministério das Cidades, das 50 casas populares. Agora nós orarmos a Deus e torcer para que o nosso município seja contemplado, né, com as 50 casas populares. Uma creche municipal na Vila Bom Jardim e um espaço, né, esportivo. Então, nós estamos muito felizes com isso, estamos aí em busca de melhorias, né, e trabalhando para o nosso município, né. Então, hoje eu também queria desejar a Cris, né, feliz aniversário, que Deus abençoe, muita paz, muita saúde, e dizer a todos que nós estamos aqui lutando pelo melhor pelo nosso município. Somos fiscais, fomos eleitos pelo povo como fiscais. Amém? Uma boa noite a todos, senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Ok, vereadora. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Edinaldo. Eu tenho ainda, nesses últimos minutos, uma indicação. Eu indico à Prefeitura Municipal de Bananal para que se regulamente
o estacionamento de veículos em apenas um dos lados da rua São José. Ali no início, logo após onde era o açougue do João ali. Indico ao excelentíssimo senhor William Landim da Silva, prefeito municipal, para que determine ao setor competente a realização de sinalização na rua São José, localizada ali na entrada do Cantagalo, para regulamentar o estacionamento de veículos em apenas um dos lados da via. Ali na rua São José tem enfrentado problemas relacionados ao fluxo de veículos. O estacionamento em ambos os lados da rua tem causado transtornos ao trânsito local, dificultando a circulação e aumentando os riscos de acidentes e obstruções, inclusive para os veículos de emergência. A sinalização para permitir estacionamento em apenas um dos lados da via visa melhorar a mobilidade urbana, garantir a segurança de motoristas e pedestres, além de contribuir com a organização do tráfego naquela localidade. Ali, para quem às vezes passa, tem uma oficina e tem algumas casas, e as pessoas estacionam o carro, naturalmente, tudo certo. Porém, acaba que usa o outro lado da via também, deixando um pedaço muito estreito para, assim, a passagem dos veículos. E isso acaba dificultando. Por exemplo, o carro vem em sentido Bocaina e tem outro vindo. Aí o outro tem que dar ré e não consegue, acaba causando um transtorno ali. E, então, a minha indicação tem por objetivo organizar essa situação que tem trazido transtorno ali, principalmente aos finais de semana, porque o fluxo de carros ali na rodovia é grande por conta dos turistas que vão visitar a Serra da Bocaina, enfim. Então, a justificativa, então, para essa indicação. Gostaria também de parabenizar a Cris, né, pela data tão importante, que ela tem a oportunidade, através das bênçãos de Deus, de comemorar essa data ainda por muitos e muitos anos, assim como o desejo de cada um de nós, com saúde, convivendo com a sua família. Eu gostaria de, ainda, finalizando a minha fala, tem alguns minutos, de me dirigir ao vereador Pedro, em relação, já que ele tocou nesse assunto, da última sessão, que foi, né, turbulenta, que ele usa o termo ali que eu não me lembro agora, mas você usou o termo que nós nos dirigimos a você com palavras, e, enfim, ou foi mal interpretado. Isso aconteceu depois que as câmeras foram desligadas, aqui no hall, lá embaixo na calçada, comigo, e você, assim, de forma muito deselegante, com todo respeito, em via pública, um assunto que eu acho que deveria ser tratado aqui, nos momentos apropriados, você me abordou ali na calçada, de forma deselegante, de forma ríspida, com tom de voz alterado, usando as palavras interpretar do jeito que vocês querem. Isso é uma servergonhice. Vocês estão precisando estudar. Você usou esses termos para comigo. Então, eu só gostaria de pedir um favor a você, que os comentários, ou o que tiver que ser discutido, que seja feito aqui em plenário, porque o assunto se restringe aqui. Depois que nós encerramos o expediente e saímos para a nossa casa, encerrou, morreu o assunto. Se tiver alguma coisa a tratar depois, eu acho que o momento aqui nem é para isso, mas nesses minutos finais, são minutos para explicações pessoais. Eu falo o que eu tenho vontade, o que eu penso, exponho as minhas ideias, e esse é o momento. Então, que você se utilize desse momento para fazer as suas abordagens, as suas indagações, tirar as suas dúvidas, enfim, esse é o momento. Que não haja mais dessa forma, que eu acho que, para mim, foi ofensiva. Eu acredito que, se fosse ao contrário, você também pensaria ou se sentiria da mesma forma que eu me senti. Então, é só esse o recado que eu tenho para te dizer.
Na próxima sessão você fala, não tem problema, né? Então, assim, eu só estou explicando e pedindo, acho que eu não estou pedindo nada demais. Eu acho que é o óbvio. Então, é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. E, assim, desculpa, mas eu precisava falar isso para você. E aqui. Não podia ser lá na rua. Tinha que ser aqui. Um abraço, tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana. A palavra continua franqueada. Quero dar um parabéns aí para nossa amiga, né? Que Deus abençoe ela sempre, né? Um novo integrante hoje aqui, o Ricardo, que seja bem-vindo, Ricardo. Uma boa noite. Hoje, para mim, é só dia de felicidade, né? Então, eu só tenho hoje a agradecer a Deus. Quero continuar da mesma forma. E já falei, uso da minha transparência. Eu nunca vou usar a segunda pessoa, sempre vou usar eu, Eres. Nunca vou falar nada de qualquer outro vereador. A respeito cada posição de cada vereador. Cada um faz seu trabalho da forma e da maneira que tem que fazer, com suas responsabilidades. Eu faço com a minha e assumo tudo que eu faço. Então, eu acho assim, o respeito é importante. Eu acho que o diálogo na casa tem que manter. Isso é muito importante. Por mais que eu não concorde, eu tenho que respeitar. Então, isso chama respeito. Cada um faz o trabalho que quer que tenha que ser feito, tá bom? E hoje a minha felicidade é suprema. Primeira emenda, junto com o meu amigo aí, o Paulo Chuz. Então, eu estou rindo à toa. Uma boa noite para todos e Deus sempre. Ok, vereadora, parabéns. A palavra continua franqueada, com a palavra a vereadora Elisângela. Eu quero desejar a Cristina também, a Cristiane, um feliz aniversário e que Deus conceda anos e anos de vida para ela. Feliz aniversário. Com a palavra a vereadora Isabela. Eu vou usar desses 10 minutos, é 10 minutos que eu tenho, né? Para tocar em alguns assuntos. Eu não sei, mas pode ser uma percepção minha, que toda sessão, quando vai franquear a palavra, fica olhando um para a cara do outro, esperando eu ou o Pedro começar a falar. Eu não sei qual que é o motivo disso. Toda sessão, até olhei para o Martins hoje, ele concordou comigo, né, fez um gesto com a cabeça, porque nem eu entendi. Ninguém ia falar nada, eu falei, todo mundo começou a falar. Mas, enfim, como o vereador falou, é o que um sentimento que eu venho percebendo. Eu não sei qual é o motivo disso, mas, enfim. A gente é novo aqui, né, e vai pegando as manhas com o tempo na casa. Quem é mais velho aqui sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, eu queria dizer aqui, nesses últimos minutos, mais uma vez, colocando a situação da saúde, não estou aqui para votar contra nada, pelo contrário, é a bandeira que eu levanto, sou funcionária dessa pasta e tenho conhecimento do que eu estou dizendo com relação à destinação e aplicação do recurso, só isso. A gente espera de verdade que sejam aplicados onde tem que ser aplicado para que isso chegue até a população, né? Que são os maiores beneficiados com essa história de saúde. Aliás, nós somos munícipes e precisamos daquela unidade. Afinal, é lá que vamos parar no primeiro atendimento, seja o usuário do SUS, seja o usuário do convênio, somos lá que será feito o nosso primeiro atendimento. Então, a gente espera e acredita que sejam realmente destinados e aplicados nos lugares corretos, né, na saúde. E é só isso que eu tinha para falar com relação ao projeto. Queria também, a Eres colocou aqui, deixou bem colocado no início, Eres. Hoje é dia 5 de junho, dia do meio ambiente, a gente não poderia deixar de citar aqui, né? Esse assunto tão importante, né? E aqui eu queria deixar também registrado sobre esse dia tão importante aqui para nós, não só para a cidade, para o país, para o mundo inteiro, que é o meio ambiente. Sem ele, nós não estaríamos aqui.
né? Bem colocado. Parabéns, viu, Eres? Obrigado, Eu vereadora. queria, imagina, eu queria também parabenizar todo o comércio local pela festa aí que eles estão, né, organizando para o final de semana, festa junina. E isso só mostra, né, que a união faz a força, né? Já começaram a se mobilizar aí, algumas pessoas eu vi lá pela Marisol, eu não quero citar muito nome, senão eu acabo sendo injusta com algumas pessoas, mas a Marisola do Tiãozinho, a Rô, foram pessoas que eu estou vendo na internet, né, divulgando essa festa. A Samara, Nader, enfim, a todas as pessoas que estão se mobilizando, que estão se unindo para que faça esse evento acontecer, que venha mais eventos, né, igual a esse, vem aí agora a Festa dos Motoqueiros, né, presidente? Uma festa aí tão esperada por todos na cidade, vem aí, não sei, festa de agosto, tem aí as festas dos povos, tantas festas a vir, e a gente espera que a população, principalmente o comércio local, dê as mãos junto ao município, ao executivo, para que as coisas aconteçam de fato, igual o presidente, né, sempre deu as mãos lá com relação à festa dos motoqueiros. Eu acho que isso, de repente, se fosse só o município, não conseguiria nem realizar isso. A gente sabe o tamanho que é e quão é difícil financeiramente, desgaste, né, emocional, enfim, por aí vai. Então, eu queria deixar registrado aqui o parabéns para essas pessoas que estão tomando frente dessa festa que vai ter no município. Eu queria tocar no assunto também, eu não iria tocar, eu tenho um pouquinho de tempo, já que o Pedro tocou. Eu fui surpreendida, né, há umas 2, 3 semanas, não sei, senhor presidente, que veio a denúncia com relação a mim, acho umas 3, 4 semanas, né? Uma denúncia anônima, mais uma tentativa, né, de perseguição, ou não sei o que a pessoa tem com relação a mim, eu não sei que as pessoas ou a pessoa, né? Porque todas as denúncias que são dirigidas à minha pessoa, seja aqui, seja no Ministério Público, seja aonde for, sempre são anônimas. Eu gostaria de saber quem é essa pessoa, porque quando eu faço uma denúncia, eu coloco o meu nome. Mas eu fui surpreendida com uma denúncia totalmente infundada, né? Onde a pessoa alega que eu não moro na cidade, é de conhecimento de todos aqui, onde eu resido, onde fica a minha casa, o meu filho estuda no Nogueira Cobra, enfim, eu não preciso nem discutir que todo mundo aqui sabe, a cidade inteira sabe onde eu moro e sabe que eu moro aqui na cidade. O segundo ponto que alega é sobre palavras de baixo calão. Eu nunca falei palavra de baixo calão nesse plenário. Pelo contrário, eu tenho educação, fui muito bem educada pelos meus pais, pela minha mãe, que é professora, pelo meu pai falecido, todo mundo conheceu o Tuzinho, meus avós, vêm de uma família tradicional, aqui todo mundo conhece. E jamais usaria palavra de baixo calão aqui, muito menos em rede social. Uma palavra pejorativa que pegaram lá, recolocaram como se fosse. E mesmo se fosse, a rede social é minha, particular minha, eu falo o que eu quiser, né? Mas não é o caso. Está se discutindo uma coisa que eu estou falando, uma coisa pessoal minha. E nem é palavra de baixo calão. Se aquilo lá for palavra de baixo calão, então lá no Senado, lá no, não sei nem o que acontece. Já estaria todo mundo já afastado do cargo. E a outra é com relação à loja de colchão. Existe uma loja de colchão, sim, em Volta Redonda, que é dos meus tios. Os meus tios têm loja de colchão há mais de 40 anos. Desde quem conhece eles sabe que vem desse ramo há mais de 40 anos. Então, a loja não é minha, é deles. E, se fosse também, não vejo problema nenhum nisso, né? Porque eu não posso ter um comércio? Não tenho, porque eu não dou conta mais do que eu faço no dia a dia, minha vida é uma loucura. Se eu arrumar mais alguma coisa para fazer, eu não dou conta e meu marido larga de mim. Mas, se fosse também, não vejo nenhum problema com relação a isso. Então, são denúncias totalmente infundadas, uma tentativa, mais uma vez, de perseguição e de calúnia, como foi aquele vídeo, né, que, aliás, que eu fiquei surpreendida com a visita do ilustre, que fez aquele vídeo sobre mim, na inauguração do posto lá do centro. O digníssimo estava presente, o que me surpreendeu, porque eu achei que ele nunca nem soubesse que era Bananal. Mas, pelo jeito, estava numa intimidade muito grande com algumas pessoas ali
políticas, né? Inclusive participou do evento que teve lá do consórcio, a qual nós nem ficamos sabendo, né, Pedro? Eu nem fiquei sabendo, nem eu, nem o Pedro. O resto participou todo mundo, a comunidade que pôde estar presente lá, que foi convidada, inclusive o cidadão que falou mentira sobre mim na internet. Mas, enfim, só queria fazer esse comentário, deixar aqui registrado, que é mais uma tentativa, né, de me denegrir, de me perseguir. Eu não sei de onde vem isso, eu não sei por que as pessoas não gostam de ser criticadas, quando há crítica. Essa crítica é construtiva. A gente está aqui para fazer crítica construtiva, né, para que as coisas sejam melhoradas. Ninguém é o rei e o Deus de nada, não, gente. Ninguém acerta 100% toda hora. Eu também erro. Todo mundo erra. Então, assim, finalizando, quando eu falo perseguição, eu fui surpreendida mais uma vez, agora, na última semana, onde exoneraram pessoas ligadas a mim de cargos da prefeitura. Eu espero, ligados a mim, quando eu falo é familiar, tá? Assim como essa lei, que eu achei até que fosse ser alterada hoje, mas acho que deve ser na próxima sessão, também atinge uma pessoa da minha família. Então, o que parece a mim é que a perseguição não para. Esse é o objetivo, me atingir e atingir os meus. Mas, se esse é o objetivo, Deus está vendo, como diz o meu amigo Pedro aqui, a mão de Deus pesa, né? E pesa muito, já tem mostrado aí, nos últimos dias e acontecimentos, né, como é que as coisas funcionam. Eu acredito muito nisso, muito em Deus. Sou uma pessoa de muita fé. Mas é só para deixar registrado aqui esse sentimento de perseguição que eu venho sentindo com essa gestão, e não é de hoje, desde o início, pelo simples fato de eu, de repente, falar a verdade ou, de repente, cobrar alguma coisa. Tá, senhor presidente? Era isso que eu tinha para falar hoje aqui. Ok, vereadora. Peço a palavra ao vice-presidente. Cristina, com a palavra. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite. Ah, eu já dei boa noite. É verdade. Nesses minutos finais, eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu tenho aqui algumas indicações, senhor presidente. Eu indico ao excelentíssimo prefeito, William Landim, em nome dos moradores da Estrada Rural João Gonçalves de Oliveira e adjacências, no distrito de Rancho Grande, a expansão da iluminação pública na referida estrada. A necessidade da ampliação da iluminação é particularmente sentida em trechos específicos, como nas proximidades da comunidade católica Sagrada Família, nas mediações da Capela Santa Cabeça e também na rua logo após a passagem do rio, depois da Capela Santa Cabeça, lá na localidade, lá em cima na serra. Tem bastante casa juntinho lá, então precisa de iluminação. As pessoas pedem e a gente está aqui para fazer a vontade do povo. A ausência da iluminação adequada nesses pontos tem gerado preocupações constantes entre os moradores, afetando a segurança e a qualidade de vida. A expansão da iluminação pública traria benefícios significativos para os moradores. Eu indico também ao excelentíssimo prefeito a intensificação da higienização dos banheiros públicos da rodoviária. Gente, sempre alguém me pede, sabe? Tem gente que me manda até foto, principalmente no domingo. Então, eu escrevi aqui essa indicação para o prefeito, para a necessidade de se intensificar a higienização dos banheiros públicos na rodoviária, com foco especial nos finais de semana. Como vereadora, eu tenho recebido frequentes reclamações de usuários sobre as condições de limpeza desses espaços, o que impacta diretamente a experiência e a saúde da população que utiliza o terminal. Considerando o grande fluxo de pessoas, principalmente nos dias de maior movimento, a manutenção da higiene desses locais é fundamental para garantir a dignidade e o conforto dos usuários. Então, eu peço que a pasta veja com carinho essa situação, porque não tem nada pior, né? Do que você entrar num banheiro público e aquilo ali está impossível de ser utilizado. A pessoa, quando chega lá, porque já está apertado, né? Não esperou chegar em casa, não deu. E chega lá, está sujo, fica ruim, né? E, muito importante, acho que a Karina também já fez essa indicação, eu só quero reiterar, indico à Prefeitura a reabertura do banheiro público localizado ao lado da estação ferroviária.
Olha, foi você? A vereadora Áurea já fez, e eu aqui estou só reforçando, então, porque é uma situação bastante complexa. Olha, indico ao excelentíssimo prefeito, William Landim da Silva, para a urgente necessidade da reabertura do banheiro público, localizado ao lado da estação ferroviária, principal ponto turístico da nossa querida estância e crucial ponto de desembarque para os ônibus de turista. Esta vereadora, assim como meus nobres pares, tem recebido um grande número de solicitações, tanto de moradores quanto de visitantes, todos clamando pela disponibilização desse serviço essencial. A inexistência de um sanitário adequado no local tem gerado transtornos e comprometido a experiência de quem visita e reside em nossa cidade. Contando com vosso inestimável apoio para essa demanda, eu reitero meus votos de elevada estima. São coisas assim muito importantes, né, numa instância turística. Eu sempre digo que a gente é tão feliz por ter o banheiro público na rodoviária, né, não tem nem taxa. Quem dera, então, que cobrasse uma taxa. Eu votaria, para que deixasse mais limpo, mais organizado, né? Tão bonitinho também o banheiro aqui da praça. A gente vai nas outras cidades, não tem banheiro, eu falo isso. Né? Por isso que eu sempre bato essa tecla. É um serviço muito importante para uma estância. A gente receber bem o turista, né? Alguém a hora disse, pessoas descem do ônibus ali ao lado do banheiro, mas o banheiro não está funcionando. E no dia da inauguração do posto, né, da linda inauguração daquele belo posto aqui do centro, eu percebi isso, eu senti na pele. As pessoas descendo do ônibus e o banheiro fechado. Então, fica ruim. Eu sei que são ajustes que a prefeitura, né, não é uma obra caríssima, eu tenho certeza que dentro em breve o prefeito olhará com carinho, assim como ele já realizou tantas melhorias, tantas mudanças na nossa cidade. A nossa cidade, cada dia que passa, tem tomado cara nova. Eu tenho certeza que isso também não vai demorar a acontecer, e eu torço para que isso aconteça. Quero também aqui agradecer ao prefeito William, pelo trabalho de reparo nas estradas rurais do distrito de Rancho Grande. Nós fomos contemplados, né, agraciados por Deus, por não ter havido muita chuva nesse começo de ano, como nos outros anos, o que danificou demais as estradas. E, diferentemente, esse ano não houve tanta chuva, então, ainda bem, não tem assim grandes obras para fazer, alguns poucos reparos. Na estrada rural é a estrada rural, a gente sabe, mas eu quero agradecer também ao Amauri e a sua equipe, que trabalha com garra, dá o sangue mesmo. É bonito de se ver. Então, ainda tem algumas estradas lá para consertar, a população fica feliz, é o nosso dinheiro retornando, não é verdade? E a gente fica feliz porque cada dia que passa a gente vê que existe uma gestão que trabalha, né? E trabalha muito. Não acerta sempre, ainda vai, né, por vezes, não, talvez fazer o errado, não sei o que seria a palavra, mas tentando acertar sempre. Porque o que importa é que a gente retorne aos munícipes a confiança que eles nos deram, né, que depositaram, assim como em nós também. Por isso que eu quase nunca, a não ser quando o caldo está entornando demais, não utilizo esse espaço aqui nosso para reclamar as minhas lamúrias, as minhas dores, porque eu acho muito injusto. Isso é pessoal, tá? Porque a gente é pago para a gente mostrar serviço, para a gente vir mostrar o que a gente tem feito e solicitar, indicar e requerer aquilo que a população nos cobra, e é assim que a gente tem que fazer. As demais coisas a gente aguenta, a gente ora, né, e Deus vai dando a vitória. Eu quero também convidar toda a população para o primeiro arraiá de Bananal, dia 7 e 8 de junho, aqui na Praça do Fórum, com o apoio do comércio local. A prefeitura está realizando a festa e o comércio local está apoiando. É um fato inédito, eu acredito, na cidade. Isso é muito importante para a nossa cidade, essa união. Conforme a vereadora Isabela disse, é assim que a gente muda o mundo, é com união, é com o amor. Não é com o meu ego, não é na minha vontade, é na vontade do coletivo.
É assim que a gente tem que viver. Nós temos, é preciso que, né, que a gente entenda isso. Eu falo sempre isso. Você vai na creche, as criancinhas do berçário, as criancinhas do caídas estão aprendendo a andar, estão brincando de mãozinha dada, com sorriso, né, com um beijo, com alegria. Por que a gente perde essa essência quando a gente cresce? Por que tem que ser do meu jeito? Por que o meu ego, muitas vezes, tem que falar mais alto? Não tem, eu sempre digo, não tem lugar para ego na política, não. Nós estamos aqui para servir, e não para sermos vistos. Temos que sempre dar o nosso melhor para que a nossa comunidade, para que a nossa cidade, para que o nosso povo, tão querido, povo bananalense, tão especial, cada dia tenha uma melhor qualidade de vida, tenha mais tranquilidade. E é para isso que a gente tem que viver, é para isso que a gente tem que trabalhar incessantemente. Porque um dia nós vamos prestar conta a Deus, né, do que nós fizemos. E na Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Então, vamos sempre fazer o nosso melhor e certamente Deus vai acrescentar aquilo que nos falta, aquilo que a gente não é capaz. Por hoje é só. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Ok, vereadora. Peço a palavra à vice-presidente. Eu vou informar também a Cristina. Ano passado, eu fiz o pedido daqueles banheiros, mas a prefeitura me respondeu que lá pertence aos Correios. Por isso que ela não fez a reforma. Até quem fez o pedido para mim foi o Raul, da estação que os ônibus param, todo mundo vai lá no mercado dele. E aí ele questionou, eu fiz o documento, a prefeitura me deu essa resposta. Que lá pertence aos Correios, então não fez a reforma. E eu tenho a resposta guardada, até hoje eu tenho a resposta guardada. Quero parabenizar a Cristiane, parabéns, muitas felicidades e tudo de bom para você, tá ok, Cristiane? Também tem uma resposta de uma indicação que eu pedi aí para ver se entrega os medicamentos nos PSFs, que nem o Rancho Grande, todos os PSF, na Vila. E aí a Cláudia me deu uma resposta aqui que está em estudo, ela está em estudo, em andamento para descentralização da assistência farmacêutica dos ESFs sob a orientação de Vossa Senhoria. E que acreditamos que se concretize em breve. Então, seria muito bom, realmente, se tivesse aí a distribuição dos remédios em cada PSF. Ajudaria muito, tá? Aqui o Pedro foi secretário de saúde, ele sabe do que eu estou falando. Ajudaria demais aí as nossas pessoas. Eu também fiz um ofício com a Áurea, dia 19. Eu tenho que ler esse ofício. Vimos pelo presente cumprimentar, eu estou solicitando informações detalhadas sobre o atendimento prestado ao munícipe Kelsen, pela unidade de saúde do município, desde o primeiro atendimento, recentemente, até sua posterior transferência para o município de Cruzeiro, onde ela veio a óbito, lá na cidade de Cruzeiro. Solicita-se especificamente que sejam informados os dias, horários em que a munícipe foi atendida na unidade mista de saúde local, quais foram os sintomas relatados e o diagnóstico clínico registrado em cada atendimento, os procedimentos médicos adotados, inclusive medicamentos prescritos e exames realizados, os critérios que motivaram a transferência da paciente para o município de Cruzeiro, outras informações que a Secretaria entender pertinentes para que o completo esclarecimento do caso. Há falta de medicação na unidade mista de saúde? Pois inúmeros munícipes nos abordam sobre esse assunto. Ressalta-se que tal solicitação visa prestar os devidos esclarecimentos à nossa querida população e garantir a transparência dos serviços públicos de saúde. Eu estou aguardando a resposta da Secretaria de Saúde. Eu e a Áurea, nós tivemos lá no dia 19, na segunda-feira. E a Comissão da Saúde está trabalhando. A gente não precisa colocar nada em rede social. O importante é que a Comissão da Saúde está trabalhando direitinho e, em breve, com certeza, a população terá todo o esclarecimento necessário. Próxima sessão ordinária, um momentinho, eu estou tocando no assunto da Isabela. Realmente, Isabela, quem faz o turismo é o empresário. A gente viaja em algumas cidades, a prefeitura ela pode dar o quê? Ela dá as condições, mas o turismo, quem faz é o empresário.
A gente anda em algumas cidades. Segunda-feira nós tivemos, eu e a Cristiane, e o Cebolinha, estivemos em Santo Antônio do Pinhal, uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado. A cidade tem 8.000 habitantes. Parece uma Barra Mansa, vocês não têm noção. O movimento que é naquela cidade. É um espetáculo. Você vai aqui na nossa cidade vizinha, que eu também nem gosto de falar, né? Penedo aqui. É incrível. E Bananal está desse jeito até hoje. A gente espera que venha mais empresários para a nossa cidade, que invista na cidade, que invista no turismo. Vamos tirar o exemplo do menino do rancho, lá de São José do Barreiro. Vocês não têm noção, final de semana, ele está colocando 200 motociclistas lá. Vocês não têm noção. Parabéns para ele. Parabéns pela administração dele. A gente espera que aqui em Bananal monta-se também Rota 68, Rota 64, e que o turista venha para Bananal e que gaste, que deixe o seu dinheiro aqui em Bananal. Igual agora, essa semana com certeza vai ficar legal, sábado e domingo, 20, 21 e 22, o encontro do motociclista, que realmente o motociclista vem para Bananal para se gastar o dinheiro, a única coisa que ele faz. Se gasta muito dinheiro aqui dentro do município. Então a gente espera que realmente mude, mas mude para melhor. Que o turismo realmente funcione na nossa cidade. Estive conversando, eu e a Áurea, com o Theo. Passe um projeto bacana para o nosso município. A gente vai no secretário de Estado, no Roberto de Lucena, ele está de portas abertas. Estivemos lá já com ele. Eles só querem projeto. Se tiver projeto, se executa. Se não tiver projeto, não se executa. Essa é a realidade hoje na nossa política do Brasil. Próxima sessão ordinária, dia 18 de junho de 2025, em horário regimental. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a presente